Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, blog de João Maria Andrade Tópico Sou, blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas, e você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Obrigado mesmo de coração, tá certo? Você que acompanha, mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho, amando Papai Te Amo de montão, hoje dia 23 de janeiro de 2022, no meu relógio, 2023, no meu relógio são exatamente 20 horas e 23 minutos em ponto. Eu falo ao vivo, em definitivo, da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos responder algumas perguntas dos internautas e mais especificamente vamos ficar com uma, tá certo? E vamos dar uma maior explicação numa das perguntas, as outras são recorrentes. A gente vai dar uma breve respostas e se a dúvida continuar, entre em contato com a gente, joaocarlosmaria@yahoo.com.br, ou entre no canal do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram, só você procurar blog de João Maria Andrade Tópico no Telegram, você vai achar o botãozinho de inscrever-se, tá tudo certo. Então, a primeira dúvida que surge é, eu queria comentar aqui, mandar um abração lá pro professor Adriano Bezerra, ali da cidade de João Pessoa, ao nosso amigo Vanderlei Vieira. Vanderlei, um abração aí, obrigado pela indicação. Quero mandar um abraço para o Marcos, que comentou sobre um vídeo que fizemos da gramática completa para concursos, de Nilson Teixeira. Ainda é atual para os concursos dos dias de hoje. Obrigado, viu, Marcos? Com certeza é sim. E já tem atualizado também. O Joy Zanetti, ele faz o seguinte comentário, já respondi para ele, mas é sempre bom comentar aqui com vocês aqui. A maioria dos editais exige licenciatura plena em pedagogia, sendo assim nunca pontuo. Penso em fazer uma segunda graduação em letras. Como será avaliado este título, já que se farei em um ano? Vale como pós, 2 graduações, pedagogia, letras? Fiquei na dúvida quanto à carga horária, pois letras tem uma carga horária de 800 horas. Olha só, se você vai fazer uma outra graduação, significa que você já é um licenciado, tá certo? Beleza? No caso que você está falando aqui. Ou você já é um graduado, bacharel tecnólogo. Por causa dessa questão que você vai fazer o curso em menos tempo. Beleza? Isso você estará buscando não uma pós-graduação, nada disso. Está buscando uma graduação feita em menos tempo, por causa que você vai cumprir certos requisitos. Cumpriu certos requisitos, você pode fazer o curso. Só quem tem o ensino médio completo pode fazer o curso? Não. Só quem é graduado já. Tá certo? Segunda licenciatura, só quem tem a licenciatura. Então você vai ter uma licenciatura, isso tem que ficar claro. Essa questão de pleno, licenciatura plena, licenciatura aí que o pessoal sempre coloca nos concursos, é difícil, eu não sei até que grau, que o Brasil às vezes dá uma tristeza, sabe? Pessoas que deveriam primar por manterem-se atualizadas, e você vê nas Seducs da vida aí, aqui onde eu moro também não é diferente, o pessoal está muito atrasado ainda em certas questões, né? Eles pedem atualidades aí, mas você vê que o pessoal está desatualizado. Você olha o edital de um concurso público. Então, licenciatura plena significa que você fez o curso por inteiro, não foi pela metade. E hoje em dia, se você não terminar o curso, você não recebe o diploma. Então, às vezes no seu diploma está escrito só licenciado, né? Pós 96. Você realizou o curso completo. Mas quanta gente aí, por causa dessa questão aí, foi prejudicada aí e nem sabia. Pensou que estava ilegal. E as instituições, por que não ajudam? Eu não sei, é uma letargia, sabe? Nós temos uma educação que não funciona, cara. Por quê? A educação parte do princípio que vai esclarecer as pessoas. O aluno busca iluminação. Como é que pode? Nós temos uma legislação educacional que eu estou falando aqui com vocês, que é a R2, e tem instituições e tem como a Seducs da vida, a Secretaria de Educação, que não aplicam a legislação vigente nos seus editais. Tem que ficar brigando na justiça.
Mas o que é isso aí? A pessoa entra no funcionalismo público, tem pessoas que têm cargos, não falo daquele pessoal que tem cargos de confiança, tá? Porque a grande base do funcionário público sofre pra caramba. Porque os barões estão lá em cima, meu amigo. Mas quem carrega o piano tá lá embaixo, né? Mas esse pessoal que tá lá em cima, que tem cargos de confiança e de chefia, eles pensam que são donos da prefeitura, do estado. E fazem o que quiser, porque daqui a pouco sai, entra outro. Eles não estão nem aí com o bem público, parece-nos. É muito triste ver essa situação. E por outro lado, nós temos as faculdades, universidades que não conseguem orientar seus alunos, pô. Mas o que é isso? Quando uma pessoa que faz R2 chega no meu canal pedindo informação, pô, essa informação deveria ser dada pela instituição que ele está fazendo o curso, mas eles não dão. Não estão preocupados. Mas o que está acontecendo com esse país aqui? Tá tudo trocado isso aí? Mas o que é isso? É o samba do crioulo doido? É muito triste, né? Mas enfim, né? É isso aí, viu, Joy? É mais ou menos isso. O Brasil não é para amadores. O Pedro Vitor, vou mandar um abraço para ele e falo assim: boa tarde, muito obrigado pela sua linda aula, gratidão. Eu que agradeço aí, viu, meu caro Pedro. A Belina Pincher fez 2 perguntas aqui. Olá, professor, será que em fevereiro vão abrir cadastro emergencial? Olha só, essa questão de abrir cadastro emergencial para dar aula, você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, pelo amor de Deus, você não vai ficar panguando aí não. Vamos acordar para a vida. Você tem que estar sempre no site da Secretaria de Educação da sua localidade, tem que estar sempre na Secretaria da Educação da sua localidade, quer seja municipal ou estadual, tem que estar sempre ali fuçando ali o site e indo na instituição que for próximo à sua casa, perguntando essas questões que estão sempre abertos. O edital de abertura do processo para atribuições de aula de eventuais emergenciais que você está falando, Belinha, ela acontece no estado de São Paulo, no final de setembro aconteceu, mas ela continua ainda esse ano. Aqui em Americana, por exemplo, ainda vai abrir as inscrições, tá certo? Então você tem que estar sempre de olho nos sites da prefeitura, da secretaria municipal, entra em contato, telefona, pergunta, vai lá pessoalmente. Na estadual também, estadual para as escolas estaduais, municipal para as escolas municipais, enfim, tem que estar sempre de olho, tá bom? Mas acredito que sim. E a Belinha faz uma outra pergunta: tenho tanto medo de chegar na sala de aula e não saber o que fazer. Desculpas a sinceridade, estou fazendo graduação 2º ano. A Belinha, obrigado pela sua sinceridade, viu, Belinha? Não é fácil não. Ela vai ser professora, ela está no 2º ano já, e ela tem medo de não saber, chegar na sala de aula e não saber o que fazer. É justamente aí, esse é o ponto. Meu caro amigo, minha cara amiga que ouve meu trabalho aqui, me acompanha. Há mais de 15 anos eu falo a mesma coisa. E as pessoas às vezes não prestam atenção nessa questão. E depois, quando chegam em sala de aula, descobrem que tudo que estudou na faculdade não vai usar praticamente. Certas questões não irão utilizar. Sala de aula é outra dinâmica. Mas, João Maria, onde que eu vou aprender a dar aula? Isso deveria ser ensinado nas faculdades, pô. É tanto assunto inútil que tem na faculdade. Desculpa aí falar, vou fazer um desabafo aqui. É tanto assunto inútil que tem nas faculdades e o principal não é tratado. Tá certo? Coisas subjetivas. E a educação tem um objetivo, pô. Lógico que tem coisas subjetivas que, dependendo da série, será tratado daqueles assuntos. Mas o grosso, a base, tem que ser passada. Senão nada feito. O legado da humanidade que deu certo tem que passar para os nossos alunos. E o que eles fazem? Eles invertem a coisa. Coisas subjetivas. Então, Belinha, você tem medo? É verdade, a maioria das pessoas tem medo. Por quê? Sala de aula, você tem que ter uma imposição de voz. Eu falo alto. Por quê? Todo professor fala alto, pô. Você tem uma sala de 40, 50 alunos. A sala é aquele tamanho que você já sabe. Você tem que falar numa altura que todo mundo vai te ouvir. Então, você vai falar alto. Tá certo? Uma outra questão é usar o quadro negro. Tem muita faculdade que fala sobre teoria psicológica, tal, muito bacana, muito interessante, mas
Cadê a prática educacional de fato ali, que você vai utilizar no dia a dia na sala de aula? Então, o que eu sugiro para você? Olha só, o quadro negro, por exemplo, ainda é utilizado. Você tem aí slide, você tem projetor, né, tem muitas escolas, mas ainda temos a lousa. Tem que aprender a usar a lousa. E no estágio é o momento para você conseguir ter um lampejo da questão. Então usufrua e aproveite o professor que vai te acompanhar no estágio, ou a professora, e você vai colher informações dessas pessoas para que você possa, viu, Belinha, entender o ano letivo. Se você, por exemplo, pegar o ano letivo aí dos alunos, a gente vê aí, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, você tem aqueles assuntos do ano inteiro, você já tem uma ideia do que é. Tem o planejamento que é feito anual, tá certo? O plano de aula, enfim, peça acesso a esses planos aí, tá certo? E consiga, tem gente que faz isso, já fiz muito, ficar numa sala, num quarto, você fala como se estivesse dando uma aula, você planeja a sua aula, você dá a sua aula, você grava, depois você fica ouvindo você mesmo. Tem que fazer isso. Não pode ter vergonha de fazer isso. Agora, se tiver com vergonha de fazer isso, aí que está o problema. Então, no estágio, muita gente não vai no estágio, o pessoal assina. Tem muitos cursos que o estágio, mesmo na área educacional, não está sendo obrigatório, né? Então, as faculdades não têm uma prática ali que você pode usufruir o dia a dia. Muitas pessoas, que elas fazem, Belinha, tem gente que dá aula em igreja de reforço. Mas para que isso, João Maria? Não tem uma lousa lá? Tem gente que o objetivo é aprender essa dinâmica de lousa, de estar em sala de aula, de falar, ter desenvoltura. Faça vídeos também, fale, tá certo? Tem que se desinibir. Às vezes a pessoa está inibida, então na educação você vai ter que se desinibir, tá certo? Então tem que praticar. Então o estágio é um dos momentos. Se não tiver, não é só o estágio, mas adquira uma lousa, escreva, tem esse hábito aí de ver o planejamento real do que é site de professores. Eu tenho o meu blog, tem outros professores têm outros blogs, que tem o que é passado, o que é ensinado. É isso que te importa. Questões psicológicas você vai ter nas noções para você lidar no dia a dia. Depois vai ter as dificuldades de aprendizagem, que você vai ter aí que ter um aprofundamento. Mas a sala de aula, quando você chega na sala de aula, o aluno vai perceber, esse pessoal é novo. Então a rodagem, a experiência na profissão, vamos dizer assim, eu não considero professor uma profissão, mas enfim, né? Você vai aprendendo, tem que se jogar, tá certo? Tem que se jogar mesmo, né? E aproveita o estágio, aproveita os professores aí, a coisa prática, siga pessoas que estão dando aula. Você vai aprender a dar aula com outras pessoas que dão aula. Não tem mágica. E você tem que fazer uma mágica. Acompanha seu filho. Se você é nova, ainda não tem filhos, você deve ter sobrinho, alguém. Tenta alfabetizar. Se você está fazendo pedagogia, tenta fazer alguma coisa, a lição, fazer eu ler, fazer qualquer coisa. Faça isso para você ver. Faça plano de aulas, planeje. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai perder esse medo. O medo é natural, faz parte, né? Mas ele pode ser vencido sim com a educação, tá vendo? Com esforço também, tá certo? Então basicamente isso, meus amigos. Obrigado pela atenção de todos e volto a repetir: as instituições superiores deveriam dar luz para os seus alunos, e muitas aí se omitem de fazer isso. É muito triste a gente ver coordenador de cursos aí chegando até nós pedindo informações que deveriam eles mesmos saberem, e depois que eles aprendem, eles passam aquilo que eles aprenderam com a gente como se fosse eles que tivessem aprendido dali para frente e não citam a referência. É triste, eu não ligo para isso, né? Mas o Brasil é aquela coisa, tem que parecer ser culto, né? Enfim, né? A aparência às vezes engana. Duvide de tudo, depois duvida da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, vai ter mais. Tchau.